Meninas e comitivos, eu sou Etienne Sordia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês já sabem, há algumas semanas atrás, propriamente há 3 semanas atrás, tem vindo a ocorrer muita confusão envolvendo os pastores da IURD, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. E nessa igreja tem vindo a tirar paz de muita gente e arrastar muitas gargalhadas nas redes sociais, principalmente, as páginas que seguem e tal. Tá todo mundo a falar sobre o assunto e recentemente o assunto já chegou no Brasil, aonde eu penso que não chegou lá muito bem. E será que eu sou preparado para falar sobre esse assunto? Eu penso que eu não sou. Mas se Eduardo Bolsonaro pode falar desse assunto, então eu também estou muito bem capacitado de falar. Então, sem mais delongas, vamos primeiramente atualizar os números de Covid-19 aqui em Angola. Dizer que atualmente em Angola, nas últimas 24 horas, foram detectados mais 16 casos. E sendo assim, no total de casos confirmados já estão 441 casos confirmados, sendo que 397 casos estão ativos, 118 casos foram recuperados e 26 casos foram a óbito. Ou seja, de recuperados e óbitos, feliz ou infelizmente, não tem se alterado muito o número. Então vamos propriamente ao vídeo. Como eu já disse no princípio, vamos falar um bocado sobre essa situação, essa confusão que tem surgido em torno da Igreja Universal do Reino de Deus, mais conhecido como IURD, né? A IURD, para quem não sabe, está em Angola desde 17 de junho ou julho, sei lá, desde o ano de 1992. A IURD aqui em Angola já está há muito tempo, provavelmente desde o princípio da igreja no mundo ou qualquer coisa assim. É uma das igrejas evangélicas com maior número de crentes. Tem muita gente que segue a IURD. Já há muito tempo, muita gente tem vindo a falar sobre aquilo que a IURD tem em termos de valores e formas que ostentam. Até que, bem recentemente, alguns anos atrás, começou a surgir muitas acusações de pastores angolanos devido ao tratamento que é dado, à separação que é dada entre os pastores e tudo mais. E com essa situação que foi se alastrando nos últimos anos, acho que foi em novembro do ano passado que surgiu a primeira queixa oficial de pastores angolanos contra a própria igreja, onde houve várias acusações. E nessas acusações estão racismo, branqueamento de capitais, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráficos ou prostituição, sei lá bem o que eles falaram, e tentativas de assassinatos. Só para vocês terem uma ideia, na semana passada, um dos pastores da IURD foi preso aqui em Angola quando tentava armar assassinato de alguns outros pastores que são angolanos. Então, o que é que propriamente os pastores, que agora são conhecidos como pastores dissidentes, vêm estado a reclamar? A grande questão que os pastores têm estado a reclamar é a reposição da legalidade e da nacionalidade dos pastores angolanos ou da própria igreja, pode assim dizer. Por quê? O que é que acontece? É que, como já falamos, que a IURD é uma das igrejas com maior crentes, acho que só tem depois da católica ou qualquer coisa assim, mas é uma das igrejas que tem muitos crentes e com isso faz muito dinheiro. A grande questão que gira em torno dessa confusão toda, no meu ponto de vista, porque aqui não estou a falar em nome de ninguém, nem da igreja, até porque eu não faço parte da igreja, não estou a falar em nome de ninguém, estou a falar do meu ponto de vista, e no meu ponto de vista é lógico, está mesmo girado em torno de dinheiro, sendo que a IURD é uma das igrejas que mais fatura aqui em Angola. Só para vocês terem uma ideia, em um dos documentos vazados ou informados pelos pastores residentes, como são chamados, eles mostraram que a IURD por domingo fatura ou faturava, sei lá, 50 milhões de kwanzas por domingo. Estamos a falar mais ou menos de 76 mil dólares. Então é muito dinheiro que gira em torno disso. No meio de todos os valores que giram, existem regalias. Só que, segundo os pastores angolanos, essas regalias não são
para os pastores angolanos. São regalias para os pastores brasileiros, que gerou toda essa polêmica, que gerou toda essa confusão. Além dos crimes apresentados por esses pastores, eles alegam também haver uma grande separação, aonde nos pastores brasileiros têm dado várias regalias, como casas, como poder fazer o que quiser da vida, poder ter emprego, poder ter negócio, poder se dedicar para a vida normal, mas para os pastores angolanos não podem, não têm essa liberdade, porque é pecado na concepção da igreja, porque não se pode e tudo mais. E com isso tem gerado essa revolta. E eu acho que é um acumular. Explodiu, infelizmente explodiu agora nesse tempo de pandemia. Podia ter explodido antes. E a informação foi chegar lá no Brasil. E essa informação foi passada por quem? Nada mais, nada menos do que a TV Record, que também é uma das televisões que tem muita audiência no Brasil. E, incrível que pareça, acho que ninguém sabe, né? Eu vou vos contar uma coisa nova. A TV Record pertence à Igreja Universal. Isso ninguém sabia, eu estou a vos contar agora. Então, sendo parte da Igreja Universal, eles fizeram uma matéria a mostrar a situação de que os pastores brasileiros estavam a passar, onde eles mostravam basicamente que Angola tem estado a perseguir brasileiros. É bom puxar esse aspas, porque eles passaram a informação que Angola tem estado a perseguir brasileiros, que tem sofrido muito por supostas autoridades, que as autoridades angolanas não têm estado a prestar atenção sobre a situação, que tem estado a recorrer e um monte de coisas que chegou até, eu não sei se posso falar que chegou até o ouvido, que foi levado, não sei, mas eu só sei que essa semana o Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, veio falar a público sobre essa situação, onde ele fez uma publicação no Twitter, onde também fez uma reportagem na TV Record a falar sobre essa situação e a falar como se fosse um problema internacional, onde os angolanos estão totalmente contra os brasileiros em geral, queremos chutar todos os brasileiros de Angola e que as autoridades não estão nem aí. Não sei, eu não sei sinceramente o que é que se passa na cabeça dessas pessoas que ficam a falar essa coisa toda vez, tipo, tá puxando mesmo brasa para sua sardinha, e essa sardinha nem sou eu. Então, por que? Não, esqueci que eles também fazem parte todos da mesma cúpula. E daqui a pouco os gados do Bolsonaro vão vir aqui me ofender, me falar mal. Eu já estou acostumado com vocês, os gados do Bolsonaro já estou acostumado, já vem aqui me fazer um monte de confusão faz tempo. Mas é necessário falar, é necessário explicar um bocado, porque ninguém está atrás dos brasileiros, primeiramente. Nenhum angolano tem problema com os brasileiros. Esse problema é da Igreja Universal e é uma situação entre membros da Igreja Universal. Ficamos a saber recentemente que os pastores angolanos que têm estado a se rebelar contra algumas entidades da igreja foram expulsos nessa situação e agora são considerados como dissidentes, porque eles estão aí contra aquilo que é a igreja. E esses mesmos pastores já criaram a Igreja Universal do Reino de Deus renovada, que está desligada de Edir Macedo. E o próprio Edir Macedo também já se pronunciou sobre essa situação, onde ele disse que em Angola sempre teve rebeldes. Em Angola sempre teve rebeldes e esses dissidentes só querem o dinheiro, só querem os valores. Só querem os valores, né? Edir, só querem os valores. E o Edir foi tão nervoso a falar, onde ele chegou ao ponto de praguejar os pastores angolanos. Tipo, estamos a falar da igreja, man. Estamos a falar da igreja e a pessoa vem começar a fazer essas coisas.
Eu até às vezes entendo os meus amigos ateus, eu lhes entendo. Mas o que tem acontecido de verdade sobre a questão das autoridades angolanas? As autoridades angolanas têm estado a investigar as acusações prestadas, as acusações apresentadas. Os pastores brasileiros também apresentaram as suas queixas, que no caso foram queixas de invasão de propriedade e xenofobia. E ainda assim, naquela questão da invasão da privacidade, lembrando que todas essas ditas invasões de privacidade têm sido acompanhadas por polícia, né? Membros da Polícia Nacional e membros do SIC, que é o Serviço de Inteligência Criminal. E na reportagem da Record eles falaram supostos agentes do SIC, supostos. Eles mostraram a imagem que tinha lá agentes do SIC a fazer o seu trabalho. E eles falaram supostos. E ainda daquilo que tem se falado sobre a IURD, onde ele dizia basicamente o seguinte, é só já para cortar aquelas partes, carta aberta ao presidente João Lourenço, mas ele disse algo que chamou a atenção, que foi isso: meu apelo a Vossa Excelência, e para que, sem prejuízo dos trâmites judiciais, com seu tempo próprio, se aumente a proteção de membros da IURD, a fim de garantir a sua identidade física e material e a restituição de propriedades e moradias, enquanto prosseguem as deliberações nas instâncias pertinentes, né? Disse o presidente Bolsonaro. Mas é importante nós realçarmos aqui no que ele disse. Ele pede a ajuda que o governo angolano proteja os membros da IURD. O bom é que ele não falou os membros brasileiros da IURD, os que estão a sofrer investigação, ele falou todos. Então, só para dizer, seu Bolsonaro, tá descansado. Ninguém aqui tá aí contra os membros da IURD. É os próprios membros da IURD que estão aí um contra o outro. São eles mesmos que você tá pedindo para que sejam protegidos, são eles mesmos que estão a se entrar em vias de fato. São eles que estão a se dar porrada. Recentemente apareceu um bispo brasileiro da IURD que lhe abriram aqui essa parte da cabeça. Mas quem ele abriu foram mesmo os membros da IURD. Vamos fazer como se eles querem se matar? Nós só podemos parar e assistir. Mas aquilo que Bolsonaro falou ao presidente João Lourenço na sua carta aberta já está respondida. Porque o presidente João Lourenço gosta das coisas bem feitas e bem ditas. Ele basicamente já respondeu isso em uma entrevista passada que não tinha nada a ver com esse caso. Mas ele disse o seguinte: nós defendemos a justiça independentemente de rostos. Então, sendo assim, só a justiça é que vai decidir o que vai acontecer verdadeiramente com os bispos da Igreja Universal. Por enquanto, está tudo à base de investigações e arrestamentos. Infelizmente, está a ser recebido assim alguns cubículos, algumas igrejas, porque tá complicado, tá mesmo complicado. Todas as provas parecem estar a se apontar, né? Eu não tô a confirmar nada, porque eu não posso confirmar nada, não trabalho nesses sítios, mas parece que está mesmo a se complicar as coisas. E o engraçado é que os próprios membros, né, os fiéis da igreja, não têm se pronunciado. E alguns que se pronunciam são a favor dos pastores angolanos. Essa parte eu não estou a entender. Tipo, se é uma união, se a coisa mesmo é entre irmandade de lá da igreja, como é que está todo mundo a favor dos angolanos? Essa parte eu não entendo mesmo. Não sei o que se passou aí. O bispo, né, o líder aqui em Angola da IURD, que é o... como é que é o nome dele? Anorilton Gonçalves, né? O Anorilton Gonçalves disse que, vão me desculpar, mas a TPA é uma vergonha. Já tá fatigando a TPA, Bocota. Sem mal, sem mal. Não, mas na realidade nós aceitamos que a nossa televisão pública não é das melhores, nós sabemos. Mas tá a falar por quê? Porque não tá a apoiar, não tá a mostrar a notícia na tua visão, não tá a fazer o que vocês querem, ou porque sinceramente tá a mostrar a realidade da igreja. Não sei se é propriamente dever da TPA fazer o copy-paste na TV Record. Não sei se assim é ou deixar de ser vergonha, mas também não tem problema.
problema, não tem problema. Nós aqui também temos alguns angolanos que chamam a TV Globo de Globo Lixo. E se você chamar a TPA de vergonha, também tem problema. Nós estamos numa. Assim dá empate. Epa, mas é aquilo, resumindo e concluindo, o que está fazendo mesmo essa confusão toda entre os membros da IURD, os dissidentes, os de verdade, os antigos, é mesmo questão de dinheiro, é divisas, é dinheiro que está a fazer as pessoas ficarem assim mesmo bem malucas. Prestem atenção, não comecem a falar à toa, não comecem a ir nos estender aí no Brasil, senhor Dudu, não começa a falar à toa. O engraçado é Eduardo Bolsonaro no seu pronunciamento querer dar uma de defensor da imprensa, a falar que a imprensa está a sofrer represálias para não mostrar a realidade, quando na verdade, segundo aos Repórteres Sem Fronteira, dentre os membros da família Bolsonaro, ele é a pessoa que mais atacou a imprensa nesses últimos meses, sendo 63 ataques. Deles, da família dele, eles todos atacam a imprensa. Agora não, resolveu ser o defensor da imprensa. Dudu, vai dormir, ah? Então bom pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar um cara na tela, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para as pessoas saberem, entenderem, deixar o seu like para mostrar que você gostaste desse vídeo. Assista esse vídeo que está aqui, vai me olhar com o dedo com o cursor, compartilha para os teus amigos, traga mais pessoas aqui para assistir o vídeo. Estamos quase a chegar aos 14 mil inscritos, falta muito pouco. Nós vemos no próximo vídeo, fiquem bem porque eu basei.